A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Igor e bem-vindos à aula de número 2. Dons espirituais, o que significam? Hoje eu estou com dois professores muito abençoados, mas antes da gente conhecer deles, a gente vai fazer algumas coisinhas. Primeiro, a gente vai curtir. Segundo, a gente vai comentar. E terceiro, a gente vai compartilhar esse vídeo para espalhar da palavra de Deus por toda a internet. E a quarta coisa que a gente vai fazer é orar. Então feche seus olhos. Senhor, nos ajude mais essa aula, nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento, possamos entender os seus mistérios para pormos em prática em nossa vida, meu Deus, e também para ajudar aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Matheus. Eu sou o Pedro e nós somos da Assembleia de Deus Marcas Evangelho. Você que nos visita, você que assiste, eu quero te convidar a deixar o like, a comentar, Se inscrever no canal se inscrever. e compartilhar o vídeo. E você que está assistindo ao vivo, interage com a gente no chat, Isso aí. comenta seu nome, fala o que você está achando. Vamos pra aula? Vamos pra aula. Vamos pra aula então. Bora! A paz do Senhor, pré-adolescentes, eu sou Samuel e hoje eu estou aqui para ler um texto bíblico para vocês, que se encontra em 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Amém. Tchau, pré-adolescentes. Pois então, pré-adolescentes, uma certeza que a gente pode ter na nossa vida é que Deus fala. Ele não é um ser que está lá no céu parado, viajando na maionese, sem se importar com a gente ou sem cuidar da nossa vida. Muito pelo contrário, ele se importa e muito com a gente. Então, ele fala com a gente. Quando eu estava na idade de vocês, eu estava em outra igreja e teve um dia que o pregador estava pregando exatamente sobre isso, sobre um Deus que fala. E pensa numa pregação que eu fiquei todo comovido e quase choramingando. Por quê? Porque Deus estava falando comigo por meio daquela pregação. Parecia que a qualquer momento o pregador ia falar: pessoal, papapá, Igor, falando para mim diretão. Mas acabou o culto e eu lá todo comovido com isso de que Deus fala, chamei os pastores da igreja para orar por mim. Era um costume que tinha nessa antiga igreja. E o que aconteceu lá? Deus falou comigo mais uma vez. Só que agora ele não falou por meio da pregação. Ele falou por meio dos dons espirituais. Mas então, professor, o que são os dons espirituais? Então, Igor, o que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo é um presente dado por Deus a nós, sua igreja, para que possamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, para que possamos servir a Ele, servir a casa dele, a noiva dele, e para que possamos servir uns aos outros. Sem o batismo com o Espírito Santo, sem o derramar do poder do Espírito Santo sobre nós, nós não seríamos capazes de pregar o Evangelho, pregar a verdade do Evangelho, que é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus desceu para nos salvar, se fez homem, morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. Muito legal! Mas então quer dizer que é só eu sair por aí falando qualquer coisa, dizendo que é de Deus, eis que eu te digo, e pronto, tá certo, é um dom espiritual? Bom, antes dos dons é necessário e é preciso o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é necessário para todo cristão. Todos nós temos uma ordenança, algo que precisa ser cumprido, que é ide e pregar o evangelho a toda criatura. E para irmos falar do evangelho de Jesus, é necessário ousadia e autoridade. E essa ousadia e autoridade vem também através do Espírito Santo, vem através desse revestimento de poder, desse poder do alto. E agora falando do batismo com o Espírito Santo, que inclusive na muito conhecida história de Pentecostes em Atos 2, versículo 4, fala o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Agora, pessoal, falando a respeito do revestimento
com poder. A palavra de Deus fala em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este poder que está sendo mencionado é o poder do Espírito Santo. O Evangelho, ele necessita das evidências do poder de Cristo, do poder do Senhor Deus. Pois é a partir dessas evidências que as pessoas serão convencidas, para aquele que não possui fé, ser convencido que o Senhor é Deus, que o Senhor é vivo. Sem o poder de Deus, não há como pregar o Evangelho em sua plenitude, pois, como foi dito anteriormente, o revestimento com poder, o batismo, os dons do Espírito Santo, são ele que nos auxilia, pois se nós não temos o Espírito Santo, não estamos batizados, se não somos cheios do poder de Deus, nós estamos lutando, contando com as nossas forças. Mas a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo e o derramar do poder dele em nossas vidas, tudo isso se transforma e não passa a ser uma obra que é realizada por nós, mas é uma obra totalmente dele. Pois é, pré-adolescente, olha que coisa maravilhosa. O Deus que fala quer usar a gente como a voz dele aqui no mundo. E o mais legal de tudo isso, ele mesmo nos capacita, nos dá a condição de sermos a voz dele aqui no mundo. Mas será que os pré-adolescentes aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, têm experiências assim? Vamos ver então. A paz Senhor para vocês, eu me chamo Ana Clara e meu batismo com o Espírito Santo foi incrível e que mudou na minha vida familiar, espiritual e não tenho palavras para expressar como que foi, mas foi maravilhoso. A paz do Senhor para adolescentes, o meu nome é Ana Luísa e o meu batismo com o Espírito Santo foi uma experiência inexplicável, foi uma coisa incrível que afetou na minha vida com Deus, na minha vida escolar, na minha vida com a minha família e muitos outros. A paz do Senhor para adolescentes. E o meu batismo com o Espírito Santo foi bem inesperado, porque eu lembro que a gente estava no ensaio. E a gente tava, eu com as crianças tava brincando. Aí tava tendo uma oração lá. Aí eu não queria ir porque eu queria brincar. Mas aí chamaram a gente. Aí eu fui lá. Aí eu lembro que o Gustavo, ele falou que não queria que ninguém saísse lá sem ser batizado. Aí ele orou por mim e eu fui batizado. E isso mudou muito a minha vida. Eu passei a ser mais cheio de Deus. Aleluia! Muito legal a experiência dos irmãos. Saiba que Deus também quer usar a sua vida. Ele também quer encher você do Espírito Santo e te usar nos dons espirituais. Pois é, basta você insistir em oração, buscar a Deus e perseverar que Ele vai fazer de você uma voz dele no meio de toda a sua geração. E até para aqueles que estão assistindo que já têm esse tipo de experiência, saiba que tem muito mais que Deus quer usar a sua vida. Basta você amadurecer, crescer na graça e no conhecimento, entender os mistérios de Deus e pôr em prática na sua vida. E a gente está vendo então que não é só uma pessoa que Deus usa. Deus decidiu derramar seu Espírito sobre toda a carne. Então, todos nós, crentes, podemos ter experiências nos dons espirituais. Mas por que será isso, Pedro? Bom, Deus decidiu derramar do seu Espírito sobre toda a carne para que a sua promessa fosse cumprida e para que a igreja toda fosse edificada. E agora a gente entra no tópico 2. Sobre a distribuição dos dons, é necessário a gente primeiramente entender a finalidade dos dons, que são a exortação, edificação e consolo. Os dons espirituais são presentes vindos do céu para nós. E fala a verdade, quem não gosta de receber presente, né? Você que gosta, põe aí no chat. Em 1 Coríntios 12, ali estão os 9 dons. E eu quero saber quem é que sabe falar todos os 9 dons. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou ter que falar, né? Dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, o dom de profecia, dom de cura, dom de operar maravilhas e o dom da fé, dom de sabedoria, dom de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos.
E conforme todos esses dons, o Espírito Santo, ele reparte eles entre a igreja. Então, todos nós recebemos os dons do Espírito Santo, mas para frutificarmos. Meus irmãos, nós não recebemos os dons do Espírito Santo para carregarmos apenas para nós mesmos ou para escondê-los. É muito importante falar aqui que nós recebemos os dons do Espírito Santo para servir ao Senhor e aos nossos irmãos e para pregar o Evangelho. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 4,10 que nós devemos servir uns aos outros com os dons que nós recebemos conforme a grandiosa graça de Deus. Nós não podemos guardar aquilo que o Senhor nos concedeu, nós não podemos esconder aquilo que o Senhor nos deu. Observe que o Senhor, desde o Antigo Testamento com os profetas e no Novo Testamento, dando a oportunidade a todos, mediante a busca e a vontade dele, nos deu esta oportunidade de sermos usados e sermos instrumentos em suas mãos. Mas para frutificarmos, a partir do momento que nós mudamos as nossas intenções com o poder do Espírito Santo, ou para nos autopromovermos, ou para nos sentirmos melhores que o nosso irmão, nós deixamos de agradar o Senhor e o dom que antes era para a salvação está sendo agora para nossa condenação. Observe que não apenas isso, mas infelizmente em nosso meio muitos estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, não apenas exercendo de maneira errada, mas dizendo que tem, sendo que não tem. Muitos dizem aquilo que o Senhor não mandou dizer, muitos operam aquilo que o Senhor não operou e não pediu para operar. Muitos estão ferindo a palavra com promessas que o Senhor infelizmente não fez. E o Senhor deixa claro a recompensa desses que estão fazendo aquilo que ele não pediu. Eu estou aqui com a palavra, vamos ler Ezequiel 13, o versículo 1 e 2, depois a gente vai ler do 7 ao 9. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e diz aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Agora vamos para o 7. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Gente, é muito sério isso. Que nós viemos buscar ter os dons, mas que nós viemos, acima de tudo, honrar o Senhor. Não viemos buscar viver em vaidade, em orgulho, ou falar aquilo que o nosso irmão espera. Muitas vezes a gente não vai ser usado para falar uma bênção ou aquilo que o nosso irmão está esperando ouvir, o que todo mundo quer. Muitas vezes a gente vai ser usado para falar algo sério, mas acima de tudo, acima de falar algo bom ou alguma correção, nós devemos estar em sinceridade e falar aquilo apenas que o Senhor falou. Não podemos ferir a palavra, não podemos ferir o corpo de Cristo. Então, pré-adolescentes, vamos viver uma vida sincera, buscando os dons e frutificando para a honra e glória de Cristo. Mas então, pré-adolescente, vocês sabiam que grandes teólogos da atualidade não acreditam nos dons espirituais? Pois é, vamos ouvir um deles. Bom, é muito importante nós tratarmos desse assunto. Ou melhor, é de extrema necessidade nós tratarmos esse assunto. Bom, diante de muitos livros que eu escrevi sobre o cessacionismo, que afirma, né, que muitos dons, que alguns dons e seus respectivos correspondentes ministérios que são descritos no Novo Testamento são ordinários e perpétuos, enquanto outros eram extraordinários e foram
paulatinamente desaparecendo da vida da igreja. A partir do fim da era apostólica. Não entendeu? Ok. Veja bem, preciso aqui, diante de vocês, reafirmar. Prestem bem atenção no que eu irei dizer agora. Os dons cessaram. Os dons acabaram. Eu fico perplexo. Eu fico irado. Eu fico nervoso. Perdão, eu vou me conter aqui neste lugar. Muitos hoje não sabem interpretar a Bíblia. Se perdem em textos. Não sabem de nada. Não acreditem. Me ouçam bem. Não acreditem em qualquer revelação. E me ouçam. Os dons cessaram. Mas então vamos ver o que o pastor Jairo, aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, tem a dizer. Pastor, as profecias ainda estão presentes nesse tempo e qual a sua importância? Bem, pessoal, vamos pensar. A Bíblia é um livro profético, né? Então ela é um livro que alcança todos os tempos. Na visão futurista, nós estamos aguardando muitas profecias se cumprir. A maioria delas se cumpriram ao longo da história no passado. Mas nós vivemos num momento de cumprimentos de grandes profecias. Por exemplo, a volta do Estado de Israel para ser nação outra vez é uma profecia bíblica que se cumpre em 1948. O aumento de terremotos, de pandemias, de problemas no mundo, o crescimento da corrupção humana e do esfriamento do amor como evidência, os sinais dos últimos tempos estão aí se manifestando. Nós teremos em breve, sinais mais evidentes, ainda maiores com relação à volta de Jesus Cristo, a manifestação do anticristo, a grande tribulação. Ou seja, as profecias é sempre Deus dando um alerta, um sinal, acendendo uma luz na nossa mente, na nossa fé, de que o final dos tempos estão chegando e que nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor. Então, pré-adolescente, uma vez que a gente entende a necessidade e a importância dos dons espirituais, a gente tem que entender algumas verdades práticas para a gente usar deles na nossa vida. Por exemplo, a gente não está aqui no meio da EBD e, de repente... Ai, o que está acontecendo? Eu tô tendo uma visão! Tem carros voando? Como assim? Um anjo? Não, pera! Não é um anjo, é um carro que tem 4 asas! Meu Deus, aquele carro vai bater naquele ônibus com asa também? Vai bater! Pois é, pré-adolescente, não é bem assim. Na verdade, existem alguns princípios. A gente não pode sair por aí atropelando tudo e falando tudo que é tudo de Deus. Não. Existem algumas verdades para a gente aprender. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Por exemplo, Deus pode curar uma pessoa naquele momento instantaneamente, mas também pode usar outros meios para que aquela pessoa seja curada, também para a glória de Deus. E por isso, nós jamais devemos perder a nossa confiança em Deus. Meu caro pré-adolescente, você provavelmente agora deve estar se perguntando: será que eu tenho os dons do Espírito Santo? Ou até mesmo, será que um dia eu vou receber? O que eu posso te indicar e eu quero te motivar a fazer é buscar o direcionamento daquele que pode derramar sobre você o poder que é dele. Vá até o Espírito Santo, fale com o Senhor. Não há nada melhor do que você receber diretamente da fonte o direcionamento, o caminho que você deve seguir.
Mas o conselho que eu posso te dar é: trabalhe na obra do Senhor. Muitas vezes nós vamos descobrir aquilo que somos chamados trabalhando. Às vezes você não vai descobrir de primeira, mas a disposição de servir a Cristo vai valer tudo. Talvez você não tenha chamado para pregar, mas você tem para cantar. Talvez você não tenha chamado para cantar, mas você será um ótimo diácono. Talvez você seja uma ótima professora de EBD. A verdade é que o Espírito Santo chamou a todos nós e receber os dons é a graça e a bondade dele. Mas o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 12 é que cada um de nós somos chamados para algo. Nós somos corpo e nós nos complementamos. Porque acima de tudo, mais do que nós, o nosso motivo de vida é buscar a honra e glória de Cristo. Glorificar o nome de Cristo. Nós não estamos falando de nós não estamos para a honra e glória que possamos ter em nós, pois nós somos homens, falhos, pecadores. E veja que com grande graça o Espírito Santo confiar algo tão precioso que são os dons, o poder dele em nós. Que nós venhamos viver em sinceridade. Busque o direcionamento que vem dele. Jejuando, orando e olhando para o alvo que é Cristo. Amém? Pois é, pré-adolescente, a gente está encerrando a aula de hoje. Mas para dar uma incentivada em vocês, para vocês também terem suas experiências, agora nós, professores, vamos contar a experiência nossa com os dons espirituais. No meu caso, o dom que eu mais tive foi o discernimento. Já teve vezes que eu vi pessoa na rua e falei, tá endemoniado. Não por preconceito da minha cabeça, mas porque o Espírito Santo me mostrou o que estava acontecendo naquela vida. Já teve vez também que eu estava falando de Jesus para alguém e o Espírito Santo me mostrou outra pessoa que iria aceitar o que eu ia falar, que estava com o coração aberto. E já teve também o contrário. Eu estava falando de Jesus para alguém e o Espírito Santo me mostrou o coração endurecido que não queria ouvir. Ou seja, tive muitas experiências com o dom de discernimento. Pais pré-adolescentes, eu sou o João Guilherme e hoje eu vim aqui contar para vocês quando que meus dons espirituais foram despertados. Eu já tive várias experiências com dons espirituais, mas a primeira vez que eu tive a experiência verdadeira que me marcou a minha vida, que me deu uma abertura para todos os outros, foi o meu batismo no Espírito Santo, o falar em línguas. Foi num culto de domingo, há alguns anos atrás, num culto onde eu vivia uma vida que alguns de vocês talvez possam se identificar, outros não, tomara que não. Eu vivi uma vida dupla, eu sempre fui cristão, meus pais eram pastores, meus avós, quer dizer, eram pastores. E eu vim aqui na igreja na Marcas, eu era novo aqui na Marcas, e num culto de domingo tradicional, me obrigaram praticamente a ir lá na frente, a receber oração por batismo, porque eu não era batizado, não falava em línguas ainda. E eu fui com muito receio, não querendo ir. Eu fui lá e eu comecei a orar a Deus, comecei a falar com Deus, confessando meus pecados. E mesmo não querendo estar ali, eu falei, já que eu estou aqui de joelhos orando, então eu quero receber. Eu criei um desejo no meu coração de receber isso. E o diabo, ele falou comigo nesse dia, pra vocês terem uma ideia. Ele falou comigo que começou a apontar meus pecados, né? Falou, nossa, você vive uma vida assim na escola, você falou tal palavra, você fez isso, você fez aquilo. E quando o diabo começou a falar isso no meu ouvido, veio um jovem, colocou a mão em mim e falou que o diabo tinha falado isso e isso comigo. Aí eu tomei um susto na hora, porque eu falei, nossa, como ele sabe disso? Eu comecei a orar mais fervorosamente ainda, e esse mesmo jovem falou que as línguas já estavam na minha cabeça, só que eu tava com medo de falá-las. E realmente já estava, eu fui numa oração, era como se eu conseguisse estar muito perto de Deus, muito próximo, de uma maneira como eu nunca tinha estado ainda perto de Deus. E nesse momento começou a sair as línguas, e poucas vezes aquela língua, que foi algo muito único para mim. Eu lembro que eu só conseguia chorar e falar em línguas, tanto que o culto acabou e o pastor Gideon teve que me tirar do chão. E nesse momento, eu senti que algo mudou na minha vida, foi como se virasse uma chave, foi como se tudo mudasse. E através desse dom de línguas, que foi despertado no meu coração, todos os outros vieram como consequência, porque o dom de línguas ele é o único que tem o poder de edificar vocês mesmos. E para vocês receberem os outros dons, vocês precisam estar edificados. E eu acredito que essa foi a experiência que mudou a minha vida, que marcou o meu... Eu posso falar que ali eu realmente comecei a virar um cristão de verdade.
eu comecei a ter experiência com o Espírito Santo de verdade, verdadeiramente. Não só de ouvir falar, não só de ver as pessoas sentindo ou tendo experiência com o Espírito Santo. Naquele momento, naquele dia, eu fui marcado pelo Espírito Santo. E assim como vocês também podem ser marcados, se arrependerem, se tiverem uma vida de busca a Deus, através do dom de línguas, através dos dons espirituais, vocês podem ser marcados e fazer diferença com o Espírito Santo. Irmãos, a paz do Senhor, hoje eu vim falar com vocês sobre dons espirituais. E uma das primeiras experiências com dons espirituais que eu tive foi logo novo convertido, quando eu ainda estava muito cedo no Evangelho e aprendi a depender do Senhor. E na dependência do Senhor, uma das coisas é ouvir a voz do Espírito. Se você quer ser usado, se Deus tem alguma coisa em você, você tem que saber que Deus fala e você tem que ser sensível à voz do Espírito. E Deus falou comigo naquela primeira experiência. Eu precisava de um socorro de Deus, uma experiência da parte do Senhor, e não tinha socorro. Meu menino estava doente, precisando de algo que na época era muito difícil, era de madrugada, uma criança bebê de 2 meses, que ele não tinha como ser socorrido por um momento muito difícil, uma criança estava com febre muito alta, e aí eu socorri o Senhor, novo convertido, e um pastor tinha falado comigo assim, se você buscar a Ele, pedir a Ele, Ele vai te dar. E daquela mesma forma, eu, muito leigo, sem conhecer, fui lá e orei, ajoelhei na sala da casa e orei a Deus, falei assim, Deus, se aquilo que o pastor falou comigo é verdade, fala comigo o que eu tenho que fazer. Era 3 horas da manhã e o bebê estava ardendo em febre. E eu não tinha carro na época, não tinha telefone, não tem um telefone que vocês têm hoje, não tem isso. Antigamente era orelhão, era muito difícil as coisas. E aí eu ajoelhei no chão e Deus falou comigo assim, você vai pegar uma fralda, você vai botar essa fralda na água gelada, você vai quebrar o gelo da água gelada e vai botar na junta dele e ele vai baixar a febre. E eu fiz como Deus falou. Mas na hora que eu estava tão desesperado, eu não percebi que era Deus que estava falando comigo, que alguma coisa aconteceu. Eu fui lá, fiz rapidamente, que eu queria ver o neném sarado, e fiz, mas aí o cansaço me venceu, eu dormi. Quando eu acordei no outro dia, perguntaram, como é que você descobriu que fazia dessa forma? Eu comecei a chorar, porque falou, olha, foi Deus que falou comigo. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com dons espirituais, de ouvir a voz de Deus e que Deus fala conosco. Sempre falou e sempre vai falar. Várias vezes, vários dons, sumiu através dos dons, através dos dons espirituais, com ouvindo a voz do Senhor, revelações do Senhor. Deus quer usar aquele que se põe à disposição dele. Amém? Deus abençoe você. Chegou um momento muito importante da nossa aula, que é o momento das ofertas! Aqui embaixo está aparecendo o QR Code do Pix, PicPay, a conta bancária da igreja, e você também pode trazer essa oferta no culto à noite. Agora, nós temos o nosso projeto dos 1000 valentes. Você está vendo aí na sua tela o nosso templo, os nossos espaços, esse grande e incrível espaço que você pode nos ajudar a adquiri-lo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tu agora me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tu agora me atraiu, tua
paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje eu estou aqui para o nosso quiz do dia. Então, primeira pergunta. Qual dessas evidências é o sinal do batismo com o Espírito Santo? Letra A, discernimento espiritual. Letra B, falar em línguas. Letra C, interpretação de línguas. Ou letra D, dons de cura. Tempo na tela. Parabéns para você que respondeu letra B, falar em línguas. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Segunda pergunta. Quais são as pessoas que Deus quer usar nos dons espirituais? Letra A, os pastores. Letra B, as irmãs do círculo de oração. Letra C, os ímpios. Ou letra D, todos os crentes. Tempo na tela. Muito bem, uma palma para você que respondeu letra D, todos os crentes. Terceira pergunta. Para que servem os dons espirituais? Letra A, para a edificação da igreja. Letra B, para fingirem que Deus está falando algo. Letra C, para se gabar que possui dons. Letra D, para inventar profecias. Tempo na tela. Tempo esgotado e é óbvio que a resposta dessa pergunta é a letra A, para a edificação da igreja. Quarta e última pergunta. Qual desses dons é uma ferramenta de edificação pessoal? Letra A, discernimento. Letra B, dom de cura. Letra C, interpretação de línguas. Ou letra D, dons de língua. Tempo na tela. Tempo esgotado e eu espero que você tenha respondido a letra D, porque essa é a alternativa correta. E esse foi o quiz de hoje, espero que vocês tenham acertado e o mais importante, entendido e aprendido o conteúdo dessa lição. Hein? Tchau! Mas é isso aí, pré-adolescentes. E para encerrar a aula de agora, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula. Te agradecemos por tudo que o Senhor falou a cada um de nossos corações e pedimos, cada dia o Senhor venha nos ajudar a pôr em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mas então, pré-adolescentes, Tchau, pré-adolescentes!